chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com o advogado Nuno Gondar da Cruz. Há pouco falávamos então das alterações em termos genéricas da lei, mas retomemos um bocadinho ao ano da pandemia. Em 2020 o Governo criou um mecanismo extraordinário, temporário, também relacionado com os sistemas, o famoso PEV. Desde passado este tempo, eu queria perceber em que medida é que funcionou ou não, e se é viável para uma nova crise que venha. O PEV foi criado, como diz, numa perspectiva de apoio às empresas que se encontrassem numa situação económica difícil por força dos efeitos da pandemia. É uma espécie de PER direcionado só para essas empresas. Ou seja, se eu tivesse de dizer o essencial sobre o PEV, assim, numa linha, eu diria que é a fórmula que é encontrada para, considerando que o PER não é para ser usado para empresas cuja situação já seja de apresentação à insolvência, ou seja, de insolvência atual e, portanto, devem assistir à apresentação à insolvência, para as empresas que se tenham encontrado nessa situação económica difícil e que, portanto, não podem seguir o PER porque já estão em situação que já não podem, então criou-se o PEV. O PEV tinha como característica essencial ser urgentíssimo, ou seja, ainda mais urgente que o PER e que o próprio processo de insolvência. Eu diria que acabou por ser um instrumento ainda pouco utilizado. E porquê? É utilizado menos vezes do que aquilo que seria de esperar. Como fruto dos apoios, até tivemos uma redução nas pendências de novos PERs e de novos processos de insolvência. Curiosamente, ou não, por este efeito, acabou por ser um instrumento que não teve nenhuma avalanche de uso, de maneira nenhuma, porque também havia menos empresas que sentissem a necessidade disso. Vamos ver agora, enfim, neste novo quadro. Um PEV 2.2. É possível que venha a acontecer. É possível que venha a acontecer justamente por isso. Porque, entretanto, saímos de uma crise pandémica que achávamos, ok, daqui vai ser sempre a subir. E se calhar não é bem assim, fruto desta nova conjuntura, destes novos efeitos. E a questão das moratórias também era uma altura muito apontada pelos advogados, ou seja, depois de acabarem as moratórias de crédito é que se vai ver o real impacto nas empresas. A verdade é que, entretanto, acabaram. Enquanto assessor de empresas e daquelas que recorreram a estes mecanismos, houve de facto, agora já se pode avaliar se houve um impacto mais forte ou não? Eu acho que é cedo para fazer uma análise individual, ou seja, isolada, dos efeitos que isso pode ter, ou seja, o acabar, o término das moratórias nas empresas. Passou pouco tempo, como diz, e por outro lado, agora com estes novos efeitos que agora se sentem, conseguir isolar o problema da empresa como sendo mais pelo fim das moratórias do que se calhar por os efeitos desta nova crise, gerada por razões completamente diferentes da pandemia, quer dizer, também teve influência o tema da inflação que já aí vinha, mas agora foi enfim, a invasão da Rússia. E também não houve tempo de recuperação. E não houve tempo de recuperação e trouxe outros desafios. Eu acho que é difícil dizer que é provável que se venham a sentir na economia em breve já efeitos dessas moratórias. Agora, se me perguntar se eu acho que tudo em conjugação, o efeito do fim das moratórias, mais esta nova crise, entretanto, com estes novos efeitos, se pode trazer novos desafios e problemas às empresas, pois admito que sim. O que é que diria um empresário que está numa situação mais débil da tesouraria da sua empresa neste momento? Sem dúvida, e numa resposta muito direta, que olhe para a empresa agora. Ou seja, em Portugal há uma tendência, se calhar até havia mais há uns anos, o PER veio ajudar nesse sentido, para os empresários não olharem para o problema no momento em que deve ser olhado. Porque quanto mais cedo se tomar decisões, quanto mais cedo se fizer uma reestruturação, seja ela de passivo, seja ela da atividade, melhor. Maior é a probabilidade de sucesso. E se calhar até há alguns anos, e sentiu-se muito na crise de 2011, 12, 13, por aí fora, as empresas acabaram, muitas delas, por ir tarde demais tentar recuperar-se. E daí os resultados os desfechos foram menos satisfatórios. E, portanto, eu acho que aquilo que é a mensagem fundamental para um empresário é antes agora do que amanhã. Portanto,
Não faças amanhã o que Não podes deixes fazer para hoje, não amanhã é? o que pode fazer Exatamente. hoje. Ainda que o nosso foco sejam as empresas, e é isso que temos estado aqui a falar, há também mudanças ao nível dos particulares, das famílias. Então, o que é que pode sintetizar destas mudanças para os particulares? Eu diria que a mudança principal é a redução do prazo da exoneração do passivo restante. Ou seja, nós temos a possibilidade em Portugal do chamado novo início, o fresh start, que é o quê? Que é a possibilidade de alguém que tenha um conjunto de dívidas, e depois, enfim, depende do tipo de dívidas, mas assim, genericamente, um conjunto de dívidas, possa apresentar-se à insolvência, liquidar o seu ativo e ficar um determinado período a pagar através do rendimento que tenha a um fiduciário, tipicamente um administrador judicial, e no final desse período, que já lá vamos ao período, ser exonerado do passivo restante, ou seja, ser perdoado de todas as dívidas que não tenham sido pagas por via da liquidação do seu passivo e daquele período durante o qual entregou os seus rendimentos ou uma parte substancial dos seus rendimentos aos credores. Até esta nova alteração legislativa, o período era de 5 anos. E, portanto, o que significava é a pessoa apresentava-se à insolvência, o seu ativo era liquidado e servia para pagar aos credores e depois ficava 5 anos a entregar o seu rendimento, ou a parte substancial do seu rendimento, para depois, no final do dia, esse dinheiro ser usado para pagar aos credores e, não se pagando todos os créditos, tinha a oportunidade da exoneração do passivo restante. Esse tal perdão. Perdão. Agora, os 5 anos passaram a 3. E, portanto, sem dúvida que há aqui uma intenção de facilitar, de proporcionar melhores condições às pessoas para que, se quiserem recorrer a esse mecanismo, puderem fazê-lo e esse mecanismo também não ser tão pesado, porque é diferente eu entregar uma parte muito substancial do meu rendimento durante 5 anos ou 3 anos. É quase metade do tempo. Portanto, eu diria... E o valor não acaba por subir, ou seja... E o valor, não. Exatamente. Naturalmente, que isso pode criar um prejuízo maior para os credores. Exato. Mas isso foi uma decisão do legislador e que veio da União Europeia. Há números ou noção de quantas pessoas insolventes, se é que posso dizer, isto há em Portugal neste momento, ou nessas condições? São milhares. Não lhe sei dizer exatamente o número, mas são milhares. Ou seja, é um instrumento que, desde que se criou esta figura da exoneração do passivo restante, que tem tido sucesso e que tem sido utilizado a miúde. Em geral, diria que não de forma abusiva, ou seja, de facto justificada. E, portanto, acho que na minha opinião, é um instrumento de aplaudir. Muito obrigada, Nuno. E o Falar Direito regressa em breve com mais temas e novos convidados. Até lá, continua a acompanhar diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico.